Pessoas mais aqui para nós, por gentileza, tá bom? Fazer uma oração aqui para nós começarmos. Já vamos começar a parte da adoração. Paz e graça, meus irmãos. Que vitória o Senhor nos deu, né? De estarmos aqui num tempo novo. Filipenses, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical. Eu vou me matricular, eu não vou faltar, e vai ser uma bênção. Vamos lá. A partir do verso de número 4. Filipenses 4, a partir do verso 4, diz assim: alegrem-se sempre. Na minha versão está dizendo sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de valor, pensem nestas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Verso de número 12, a parte do meio do versículo. Procure que você vai achar aí a parte do meio do versículo. Diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Amém? Queridos, se eu fosse dar um tema para essa tarde, o tema seria o segredo de viver contente em qualquer situação. O segredo de viver contente em qualquer situação. Se eu estivesse vendendo isso, quem compraria? Todos nós. O segredo de viver contente em qualquer situação. Pare para pensar nisso. Em qualquer situação é muita coisa, irmão. O segredo de viver contente. Tem gente que não sabe viver contente nem no momento da bênção. Imagine em qualquer situação. Os momentos bons, tem gente que não sabe viver contente. Tem gente que em momentos bons está murmurando, reclamando, vendo problema onde não tem problema. É tipo agora, essa igreja aqui é bênção ou não é bênção, irmão? Mas tem gente que, se fizer um checklist aqui, só vai mostrar, mas falta isso, mas falta aquilo, falta aquele outro, falta não sei o que lá, falta não sei o que lá. Aqueles que já são daqui de mais tempo vão dizer: mas você não sabe como que era quando a gente começou lá em 2000. E aí o pessoal vai falar da igreja, que o chão é o púlpito, e etc, e etc. Então hoje a gente chega aqui, tem, se eu não me engano, 13 salas. Lá no templo anterior nós estávamos com 20 e tantas salas. Parece que está faltando muita sala, né? Só que quando começou a igreja 20 anos atrás, tinha quantas salas? Quase uma ou nenhuma. Então, se a gente não observar essas mudanças que a vida nos dá, às vezes a pessoa anda de a pé a vida inteira, recebe uma bicicleta e dá glória a Deus.
Daí a pouco ela está de carro murmurando. Eu não lembro nem de onde saiu. Tem muito vamos chamar no meio de peão, né? No meio de peão tem muito isso. Eu trabalhei numa empresa, irmãos, aonde quando eu ia comer, era o sonho da minha vida, era o paraíso daquilo lá. Eu chegava lá, era um bandejão, colocava aquele contrafilé assim que ele tampava a bandeja. Na hora de pegar refrigerante, irmão, era à vontade. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu era um moleque. E em casa, quando tinha refrigerante, era no domingo, uma coca, um copo para cada. Um copo para cada, certinho, aquela garrafa de 1 litro, aquilo dava um copo para cada em casa. E aqueles copos de 200, né? Esses copos de 300, esses copão grandão aí, que hoje só o copo já tem 1 litro já. Aí eu olhei aquilo, eu sonhava, olhava lá dentro e falava, que coisa maravilhosa. Mas na fila da refeição, só dava gente falando, mas de novo essa comida, já não aguento mais essa comida. Aí uns mais sensatos de vez em quando soltavam, em casa não tem nem ovo e aqui fica reclamando da comida. Aí vem em casa, não tem nem farinha lá e aqui está reclamando da comida. Mas pasmem os senhores, alguns dias ali naquela maravilha, e eu estava lá reclamando também na fila as mesmas frases que os outros usavam. Não era frase diferente, não era coisa que eu criava, não. Aí você começa a impregnar tanta murmuração, daqui a pouco você está falando igualzinha, mas a mesma frase, a mesma vírgula, na mesma entoação que o outro estava reclamando. Então a gente, em algum momento da vida, irmão, a gente desaprende a perceber as coisas boas. Mas Paulo aqui, irmãos, essa carta seria a carta mais improvável de Paulo dizer o que ele está dizendo. Essa carta, Paulo está preso. Ele não está preso nas cadeias que temos hoje em dia. Ele está preso em locais que é mais um buraco do que uma cadeia, irmãos. Locais úmidos, locais aonde hoje há uma preocupação da sociedade em alimento para preso. Na época de Paulo, para começar a conversa, para entrar lá dentro uma boa chibatada, algumas boas chibatadas, para entrar dentro da cadeia. Aqui hoje tem toda uma preocupação, né? Até civil, né? Vamos ver, fazer lesão corporal, aí para ver se não houve abuso de autoridade. Na época de Paulo, para entrar lá dentro, tinha que ter certeza que teve abuso de autoridade. E muito abuso, né? Jogar o cara quase morto lá dentro. Se tem um momento improvável de Paulo dizer alegrem-se no Senhor, é exatamente na carta que ele está dizendo a Filipenses. Alguns estudiosos, meu pastor especialmente, ele dizia o seguinte: essas cartas eram feitas ele escrevendo em algum local com uma espécie de uma mesinha, e um soldado romano do seu lado, ou 2 soldados romanos do seu lado, ele amarrado e ele escrevendo esta carta. E quem sabe ele escrevendo, o pastor dizia o seguinte: ele escreveu alegrem-se no Senhor. Quem sabe o soldado romano deu uma olhadinha naquilo, deu até uma risadinha. Aí ele olhou para cima, para ter certeza, colocou de volta alegrem-se no Senhor. Escreveu 2 vezes para o soldado também entender que realmente havia motivo para estar alegre. Então o que Paulo está escrevendo, o momento que ele está escrevendo é mais improvável, irmãos. E aqui ele começa dizendo que esse é o remédio para vencer o quê? O mal do século. Qual que é o mal do século hoje? No momento que a gente vive? Ansiedade. E ele está dizendo, não vivam ansiosos. E para você não viver ansioso, obrigado, por coisa nenhuma, não andem ansiosos por coisa nenhuma, ele está dando aqui todo um remédio, toda uma cartilha para nós. E nessa cartilha está o que? A gratidão, está o contentamento, está em render graças ao Senhor. Queridos, eu não sei o quanto isso é claro para nós. Hoje a ciência já fala sobre os benefícios da gratidão. A ciência já tem hoje materiais sobre isso, o quanto isso é benéfico, o quanto isso é produtivo para nós ser grato. Então nós temos hoje já comprovações sobre isso, mas a gente trazendo isso de uma forma mais simples e prática para nós, vamos imaginar o seguinte: quando a gente tem uma pessoa agradecida ao lado, uma pessoa que é grata, uma pessoa que parece que qualquer coisa que você faz, ela diz muito obrigado, e coloca um sorriso no rosto, e você vê que a pessoa está feliz com um tratamento que você está dando a ela. Isso é bom ou isso é ruim?
É bom, é ou não é? Agora, imagine os senhores, um filho, vamos estreitar o negócio, um filho que quem sabe diga para sua mãe, imagine um filho dizendo para sua mãe, é mais do que sua obrigação fazer o que você está fazendo. Imagine um filho dizendo, imagine um filho dizendo para você, dizendo, eu não pedi para mim no mundo, você tem mais é que eu fazer mesmo. Vocês já ouviram alguma coisa dessa por aí afora, hein? Aqui não, né? Glória a Deus, aleluia, mas aí por fora às vezes acontece, né? Aí, queridos, a gente olhar isso, dá vontade de ficar na carne, não dá não? Dá vontade de pegar esse filho e dar umas duas palmadas nele, né? Isso sendo bem ético, né? Tentando ser o mais ético possível, dá vontade de dar umas palmadinhas nele, para não dizer outras coisas. E se eu te dissesse que a gente faz isso com Deus? Em silêncio, reflexivo, profundo e maravilhoso. Será que a gente faz isso com Deus? Porque quando o filho, queridos, é agradecido, ele age na via de estar sempre satisfeito. Ok ou não ok? Por que ele está satisfeito? Ou porque ele tem tudo o que precisa, ou porque ele tem certeza que se ele não tem alguma coisa, o pai dele cuida o suficiente, protege o suficiente e fará o melhor para ele. Amém ou não amém? Então isso vai trazer o que para você? Paz, tranquilidade. Isso vai trazer para você satisfação. O que mais atrapalha a gratidão é a insatisfação. É ou não é? Se eu tivesse que hoje dizer para você qual é o principal alimento da ingratidão, é a insatisfação. Do que ela se alimenta? Da insatisfação. E principalmente a insatisfação, ela é nutrida, irmãos, na nossa amnésia de vida. A gente não para fazer a reflexão de Davi. O mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e o urso, então ele vai contra um gigante. E a gente esquece do Deus que deu tantas vitórias na nossa vida e está lá reclamando que está faltando pagar luz, pagar água, está faltando um filho chegar não sei aonde, o marido não sei o que, sempre está faltando alguma coisa. Irmãos, para quem tem mais de 20 anos de idade já sabe, a vida inteira vai te faltar alguma coisa. Só existe um lugar que nada vai faltar. Quem arrisca? Onde que é? No céu, irmão. Aqui na terra, pasmem os senhores, bilionários que estão inquietos e perdendo sono porque falta alguma coisa. Bilionários. Eu repito, tem milionários e tem bilionários. Estou levando para outro nível já. Bilionário, que eu nem sei o que é ser um bilionário, não sei nem fazer essa conta. Não sei nem se escrevendo eu sei escrever 1 bilhão. Sempre teremos carências e coisas que no mundo em que vivemos são fabricadas 24 horas. Você pode comprar um celular de última geração, chegou em casa, capaz de você receber uma notícia, acabou de sair um novo lançamento. E se você ficar se alimentando com isso, você vai estar reclamando com o celular de última geração na mão, pensando, eu deveria ter esperado um pouco mais e comprar o outro. Quantos de nós saímos de casa já com desejo de comprar alguma coisa, uma vontade de comprar algo, de repente você achou o que você queria, do jeito que você queria, do tamanho que você queria, com o dinheiro que cabe no teu bolso, deu para comprar, comprou, saiu dali, viu na loja do lado mais barato, e você ficou como é que eu vou usar o termo aqui para não dizer possesso de outra coisa, mas ficou inquieto dizendo, aí, a alegria do que você conquistou, ela acaba sendo ofuscada porque você pagou mais caro. Ah, se eu tivesse andado um pouco mais, ah, se eu tivesse visto, mas daí você tenta se confortar, fica você tentando confortar você mesmo. Não, mas era o que eu queria, mas eu consegui, mas eu não sei o que. Mas olha, eu paguei tanto mais caro, eu não acredito no negócio. Será que não dá para devolver? Não, eu acho que eu vou lá devolver esse negócio aqui e vou comprar lá do lado.
E isso, queridos, é o mundo que a gente está inserido. Hoje não tem mais a satisfação. Há um tempo atrás você falava: eu vou comprar um carro que vai durar a vida toda. Isso não existe mais, irmão. Isso não existe mais. Hoje você compra o carro já pensando: puxa, se eu tivesse comprado aquele outro ali, né? Tá faltando aquele botãozinho aqui. Se tivesse um negocinho ali, mas eu gosto mais da outra marca. O ar-condicionado do outro é melhor. Ah, não, mas esse aqui é esse. A gente acha defeito em tudo hoje em dia. Podemos ter o bom e do melhor, e achamos defeito em tudo. É ou não é? Até aí não seria um problema. O problema é quando a insatisfação supera a gratidão. É quando essa inquietude daquilo que me falta rouba a alegria daquilo que eu tenho. E aí Paulo está dizendo para nós: eu estou preso, estou encarcerado, estou com uma sentença de morte, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Eu vou repetir: alegrem-se no Senhor. Aleluia. Qual é a primeira lição que a gente tira aqui, irmão? Nem cadeia, nem a morte pode roubar a sua alegria, se o endereço da sua alegria não estiver nas coisas, mas estiver no Senhor. Aleluia. Se o endereço da sua alegria é Deus, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. A doença não rouba. Problemas financeiros não roubam, problemas familiares não roubam, porque o que você tem, ninguém pode tocar. Você pode dar glória a Deus por isso? Está fraco esse glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Se você está me acompanhando, eu acredito que você chegou aonde eu gostaria que você também chegasse. Mas, pastor, eu tenho inquietudes. O Senhor é o meu pastor, Deus é o meu Deus, mas eu tenho inquietude. Eu amo a Deus, mas eu tenho inquietude. Eu estou fechado com Deus, eu quero Deus, minha vida é de Deus, mas eu tenho insatisfações. E aí? Como resolver esse problema? Queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a medida do segredo, guarde isso no seu coração, a medida do segredo não é a minha medida, não é a sua medida e nem a de Paulo, é a medida da proposta de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a gente pensa que a gente já chegou lá, que a gente já tem, que a gente já é, e o nosso corpo está dizendo outra coisa, as nossas emoções estão dizendo outra coisa. Eu não vou lembrar o nome agora de um pastor que eu estava ouvindo, do livro Generais de Deus, e ele conta que a fé, ela precisa ser absoluta e de coração. Mas que certa feita ele recebeu uma cura para si, e ele disse que tinha recebido de coração aquela cura. No entanto, nada aconteceu. Ele pensava que tinha recebido a cura pela fé, mas nada aconteceu. Em outro momento ele aprendeu uma outra dinâmica de fé. Como ele percebeu que o que ele achava que tinha de medida de fé não era suficiente, então ele aprendeu a desenvolver mais fé. A fé vem como, irmãos? Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele tinha uma necessidade, e ele começou agora a se alimentar da palavra. Ele lia palavras de manhã, lia palavras à tarde, lia palavras à noite, e ia enchendo o seu coração de palavra, e a palavra ia enchendo ele de fé, das expressões bíblicas que deixava aquilo mais sedimentado. Chegou um dia que ele simplesmente sentiu de Deus algo que ele nunca tinha sentido,
que ele estava curado, e ele nunca mais tomou aquele remédio, e ele foi curado, porque ele naquele momento chegou na medida de Deus. Não é a minha medida, não é no achismo. Se a gente pode achar que a gente quer Deus, queridos, mas se as inquietudes dessa terra, elas estão sobressaindo, eu preciso questionar a minha fé, porque Paulo está ensinando para nós que mesmo dentro de uma cadeia, mesmo algemado, mesmo sentenciado à morte, alegre-se no Senhor. O seu coração está alegre. É possível produzir alegria e é possível ainda transmitir alegria para outras pessoas. Às vezes a gente vê pessoas passando por situações tão menores e parece que elas estão não só desanimadas, como desanimando outros. Então a primeira coisa, queridos, que a gente precisa entender, que o endereço da nossa alegria precisa ser o Senhor. E a segunda coisa, tem que ser na medida de Deus. Não é a minha medida, não é a sua medida, é a medida de Deus. Enquanto a gente estiver com coisas que passam acima da nossa alegria, isso está dizendo para nós: eu preciso melhorar a minha fé, eu preciso melhorar a minha comunhão, eu preciso conhecer melhor Jesus, eu preciso de mais intimidade, eu preciso de mais comunhão, eu preciso mais de Deus, aleluia. Aí ele diz no verso de número 6: não andem ansiosos por coisa alguma. Essa palavra é linda, né? Mas pensa numa palavra que nos confronta 24 horas. Saindo daqui, irmão, a ansiedade já começa em: será que vai dar tudo certo chegar até em casa? E esse sol, e aquilo ali, sejam ansiedades menores ou maiores, elas estão presentes o tempo todo. Aí ele diz como que a gente resolve essa equação, porque daí ele diz: mas, porém, contudo. Quando ele apresenta algo dizendo: olha, não sejam assim, mas ele diz porém, ele está dando remédio. Ele está dizendo: olha, para mim resolver essa equação da ansiedade, eu preciso fazer uma coisa. O que é que eu preciso fazer, Paulo? Ele diz: em tudo. Não é em algumas coisas, não é só quando eu preciso, não é só quando é uma causa impossível. Ele diz: em tudo. Em tudo é para fazer o quê? Pela oração, pela súplica, com ação de graça, é para fazer o quê? Apresentar os nossos pedidos a Deus. Queridos, é aqui que nós começamos a construir segurança. É aqui que a gente começa a construir este caminho que vai na contramão da ansiedade, o caminho da segurança. Apresentar a Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos. Se a gente fizesse às vezes um paralelo, tivesse um quadro aqui para dizer quantas vezes nós apresentamos o nosso problema a Deus e quantas vezes a gente contou os nossos problemas para os outros, como é que será esse quadro aqui? Como é que ele estaria hoje aqui? Será que é mais para Deus ou será que é mais para as pessoas? Será que mais a gente conta para os outros ou mais para Deus? E às vezes a gente vai encontrar pessoas que já falou para todo mundo e nem falou para Deus ainda. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo não apenas numa atitude única, não apenas numa atitude de vez em quando. Esse apresentar a Deus, queridos, está praticamente dizendo como quando eu apresento alguém. Essa é a minha esposa, Simone, ela é psicóloga e ela tem 2 filhos junto comigo, idade dela é tanto. Isso vai exigindo de mim pensar em quem eu estou apresentando, dar detalhes de quem eu estou apresentando. Apresentar o seu pedido diz respeito de você, não simplesmente dizer: Senhor, tu sabes o que eu preciso, então opera, faz o milagre. Mas você poder sentar com Deus e detalhar aquilo que você precisa que Deus entre com a sua mão, aquilo que você sabe que precisa de uma ação divina, aquilo que Deus pode fazer e você sabe que Ele pode fazer. Então, para isso, queridos, eu preciso
detalhado possível, como diz o pastor David Ponchu. Aí ele diz: faça isso com oração, súplica, com ações de graça. Esse é o pacote da bênção, esse é o pacote da vitória. Você fazer isso orando. Oração, irmãos, não é um monólogo, é um diálogo. Você fala e Deus fala com você. A súplica sobe para um novo nível de necessidade. Às vezes a necessidade é tão grande que não basta orar, você vai suplicar, você vai implorar, você vai levar para outro nível. Até aí tudo bem, mas tem gente que para aí a oração. Tem gente que aí está entregue, está resolvido, está equacionado, agora vai esperar Deus fazer. E aí quando Deus fizer, virá ação de graça. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: conclua esse pacote orando, suplicando com ações de graças. É nesse momento que você começa a agir com o quê? Porque orar, irmãos, e suplicar é uma faceta da fé, é um lado da fé. Mas a ação de graças é o pacote completo da fé. Você entende isso? Que se a gente fica só pedindo, a gente está dizendo: Senhor, faz, Senhor, entra com tua mão, Senhor, me ajuda, Senhor, resolve, Senhor, cura. Ok, é um lado da fé, mas parou aí. Está faltando exercer a fé de fato. A fé de fato é quando você entra na ação de graças e começa a dizer: mas eu já te agradeço porque eu já estou vendo a vitória. Eu já te agradeço porque o Senhor nunca me deixou sozinho. Eu já te agradeço porque eu já estou vendo o Senhor me responder. Eu já te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Eu já te agradeço porque eu já estou curado. Eu já te agradeço porque eu já recebi o milagre. Eu já te agradeço, Senhor. Aleluia. A ação de graça, irmão, é o que vai fazer você não só ir, mas também você fechar o pacote da fé. Às vezes a gente só pede. E eu não quero dizer uma coisa, para mim essa é a campanha mais importante do ano. Campanha de dezembro, a campanha de gratidão para mim é a campanha mais importante do ano. Até para quem não foi abençoado, principalmente para você. Você tem o privilégio de fazer uma coisa única. Você continua agradecendo a Deus mesmo que não recebeu a tua vitória. Isso deixa o diabo encapetado. Se é possível, deixa Satanás encapetado. Você ainda não recebeu, mas está dando tudo de ação de graça, porque pela fé já está vendo a sua vitória. Aleluia! Oh glória! E aí ele diz, olha o verso 7. Você fez isso, concluiu isso. Aí ele diz: e a paz de Deus, olha aí, chegou no endereço. Você começou a agradecer, irmãos, não tem jeito. Enquanto a gente fica dizendo: mas o meu currículo não dá, mas está faltando fazer um curso superior, mas eu não conheço ninguém naquela empresa. Eu fiz a entrevista, tinha mais 2 mil pessoas na minha frente, e aquele cara que estava antes de mim ali, ele conhece o dono da fábrica. Sabe, você começa a ver o tamanho do problema. Você vai vendo todos os detalhes do problema. Enquanto você fica nisso, como é que fica o teu coração? Em guerra, em inquietude. Você fica o tempo todo insatisfeito, você está ansioso. Quando você entra na parte da gratidão, você já começa a lembrar do que Deus fez com Abraão. Você começa a lembrar o Deus de Moisés. Você começa a lembrar do Deus de Elias. Você começa a ver as situações onde Deus agiu e fez coisas impossíveis. Irmãos, naturalmente começa a entrar uma paz dentro do teu coração, em ver que o teu problema não é o maior problema do mundo, e que o mesmo Deus que fez o que fez é poderoso para fazer também na sua vida. Enquanto a gente ficar olhando para o problema, a gente está dando muita audiência, irmãos, para o problema, e ele cresce. Mas quando você começa a dar a tua audiência para Deus, o teu problema fica do tamanho que é, pequenininho, e o teu Deus aparece do tamanho que ele é, todo poderoso. Isso produz ou não produz paz? Amém ou não amém? Irmãos, é aqui que a gente começa a encontrar a chave para vencer a ansiedade. E aí ele diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu não sei qual é a sua compreensão de paz. Eu não sei o que você entende de paz. Se o brasileiro está acostumado em paz, o intervalo é de guerra. Não tem guerra no Brasil, então tem paz, né? Enquanto não tem nenhuma guerra acontecendo, para nós é paz.
Está ruim, mas está bom. Agora, o que ele está propondo aqui, nem Israel, nem o Oriente Médio, nem as guerras que estão acontecendo no mundo conhecem, mas nós também não conhecemos. Ela excede, está acima do nosso entendimento. Essa é a paz proposta por Deus. Agora eu te pergunto, querido, se a paz de Deus excede todo o entendimento, quando você chegar nesse lugar, alguém vai entender o que você está fazendo? Alguém vai entender a tua atitude? Alguém vai compreender por que você, no meio desse furacão, está com as duas mãos levantadas, dando glória a Deus? Alguém vai entender por que você, passando o que você está passando, continua na mesma posição e dando glória a Deus? Excede todo o entendimento, inclusive o seu que está recebendo, mas também das pessoas ao seu redor, está acima da compreensão das pessoas. Aí ele diz que isso é o que? É o guarda do seu coração. É isso que vai guardar o seu coração, queridos. Aonde está o seu coração? Enquanto o seu coração não estiver nesse lugar, o seu coração está correndo risco. O seu coração está vulnerável. Mas à medida que você compreende esse endereço de Deus, o seu coração está guardado. E aí ele diz: e a mente de vocês também estará guardada. Estará guardada aonde a mente? Aonde que a mente estará guardada? Aonde? O que o texto diz? Em Cristo Jesus. Agora vamos lá, vamos pensar o seguinte, queridos. Se ele está dizendo que esse processo me leva a ter uma mente guardada em Cristo Jesus, então, se eu não estiver dentro desse processo, então aonde está a minha mente? A deriva, em perigo, fora de Cristo Jesus, já era o suficiente para dizer que lugar aterrorizante é esse. Então, uma mente que não está guardada em Cristo Jesus, queridos, é uma mente que está vulnerável a qualquer circunstância. A gente um problema desse tamanho vai virar um problemão. Porque uma vez que a gente não tenha paz para resolver algo, provavelmente a próxima atitude de um coração sem paz é um problema maior do que aquele que ele tinha. Por vezes a gente ouve um casal que está com um problema e com uma crise, e eles querem resolver o problema fazendo um problema maior ainda. Qual é a solução do seu problema? Divórcio. Isso não é solução nem aqui nem em lugar nenhum. A pessoa tenta resolver o problema com um problema maior ainda. E daí a família sofre, os filhos sofrem, todo mundo sofre. Por quê? Porque estão tentando com suas mentes, com um coração não guardado, com uma vida que está vulnerável, resolver as coisas da vida. Mas quando a gente está ali, em Cristo, queridos, então o que tem dentro da nossa mente? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estou guardado debaixo das asas, a sombra do Onipotente. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não temas, porque eu sou contigo, ele diz. Ele diz: deixa o teu fardo, pega o meu que é suave, que é manso, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aí, olha a mente em Cristo, queridos. Eu que recebo a propaganda que eu quiser, ou me alimento desta palavra, ou eu vou viver as propagandas do inferno, dizendo vai dar errado, vai dar ruim, esse negócio aí já deu errado com todo mundo e você é apenas mais um. É mentira. A verdade está na palavra de Deus. E aí ele diz algumas atitudes que a gente pode ter para a gente preservar tudo isso. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, pense nessas coisas. É exatamente o que a gente faz, né, irmão? Já liga a televisão de manhã para ver o jornal, que só faça isso. O jornal só faça isso, irmão. É ou não é?
Chega lá o jornal falando: hoje o dólar está no seu melhor momento, as finanças, é o momento de comprar, fica tranquilo porque a poupança está rendendo, tem negócio bom chegando aí na sua casa. É isso, irmão? Ligou o jornal, irmão, o sangue parece que já começa a escorrer. Sabia que infelizmente a gente se alimenta de desgraça? Tem um site que há um tempo atrás eu comecei a seguir, que o site era Notícias Boas. A dificuldade era engajamento nesse site. Ninguém quer engajar com essas coisas. As pessoas querem ver o que está acontecendo aí, diz que é a realidade, ele chama. Quer ver quando notícia é ruim. Agora não tem. O jornal sabe que não vende com notícia boa. Ah, a senhorinha comprou uma casa, deu tudo certo, outro foi curado. O jornal não vende isso. O jornal vende, matou 3, fez não sei o que lá, desgraçou não sei quanto. Deixa eu ver esse negócio. Meu Deus! E sai falando para todo mundo. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a nossa mente deveria estar aonde? No que é na verdade, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, em coisas que têm algum excelente valor. Está aqui o endereço, irmãos. Essa é a dificuldade. Deve fazer agora, estamos em novembro. Olha, eu estou indo para 1 ano sem ver jornal. Depois do final de dezembro, eu falei: chega de jornal, não quero assistir esse negócio. Que de repente, quando eu vi, eu estava perdendo minha paz. Eu já não aguentava mais ver jornal e tal, e o comunismo, e o socialismo, e o não sei o que, e o cara roubou, e o outro matou, e o negócio vai pegar, e vamos fazer isso, fazer aquilo, e aí vai virando uma bolha de mal informação. E todo mundo tem uma teoria de conspiração pior do que a outra. Se você não guardar a sua mente, queridos, se alimentando da palavra de Deus, esse mundo vai encher de lixo. E esse lixo é para vender depois o que eles têm de remédio, o que eles têm aí de outras coisas, para dizer que através disso eles vão te trazer paz. Infelizmente, o que dá certo hoje é farmácia. Do nada agora tem umas 20 farmácias aqui nessa região. Tem coisa fechando para tudo que é lado e farmácia abrindo para tudo que é lado. E os remédios, então, nem se fala. Queridos, o endereço está aqui. E aí Paulo diz: o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Então são 4 níveis aqui que ele diz que isso acontece. Quando a gente aprende, não adianta nada aprender se a gente não receber. Não adianta nada a gente fazer isso se a gente não der ouvidos. Não é apenas escutar, é dar ouvidos de fato. E aí Paulo ainda se faz um exemplo também para eles, dizendo: vocês viram isso em mim. E esse é o nosso papel. Não é só a gente receber, a gente precisa transmitir isso para as outras pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: eu quero a paz da Norminha. Anderson, o que você faz, Anderson? Eu quero essa paz, pastor Anderson. Eu quero essa paz, esse teu sorriso, esse teu jeito. Tem alguma coisa diferente na sua vida? Alguém já ouviu isso alguma vez na sua vida? Eu já ouvi, já orei por pessoas assim. E aí ele diz: vivam, daí ele diz: coloquem isso em prática. E aí ele fecha mais uma vez dizendo: quando a gente coloca isso em prática, o Deus de paz estará com vocês. Colocou isso em prática? Pronto, vai receber a paz de Deus. E a paz de Deus é assim, não dá para entender nada não fica, porque o problema às vezes do ser humano é receber as coisas. Ele quer entender as coisas. Quando o texto está dizendo que excede o entendimento, você não vai entender, então não perca tempo com isso. Mas a gente quer entender as coisas, porque a gente é físico, a gente quer entender as coisas aqui no plano da terra, e Deus está no outro plano infinitamente superior, a gente quer entender. Aí a gente querendo entender as coisas, irmãos, Deus está fazendo as coisas, a gente está sentindo uma coisa, mas a gente quer produzir outra coisa. Então, por exemplo, estou com um problema dentro da minha casa, e aquilo diz que eu deveria estar chorando, preocupado, tentando achar uma solução. E aí o que tem dentro do meu coração é paz, tranquilidade. Aquieta o teu coração, fique em paz. Mas fala: não posso fazer isso, não posso fazer isso. E olha, o problema que tem na minha casa, eu tenho que chorar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E você quer tentar racionalizar. Só viva o que o Espírito Santo está produzindo em você. Essa paz não vem de você. Essa paz eu sinto em minha alma.
Não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto. Se coloque de pé. É porque eu oro ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha por quê? Seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Quando Paulo diz tudo isso, aí nós vamos chegar naquela passagem tão conhecida, todos nós sabemos de cor, Filipenses 4,13, quem arrisca? Olha lá, dá para melhorar agora. Quem tinha esquecido, lembrou agora. Filipenses 4,13. Mais uma vez, 1, 2, 3. Então no 12 ele está dizendo que eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele aprendi. Ele diz mais, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu sei ser bem alimentado, eu sei também passar fome, passar por necessidade. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma vida manca, é uma vida que ainda não desfruta da plenitude de Deus, quando eu só sei uma coisa. Tem gente que só sabe viver bem quando tem problema. Aí ele ora, aí ele tem vida com Deus. Tem gente que, se não tiver problema, irmão, desvia amanhã. Mas é verdade também que tem gente que, se for para o conforto, também desvia. Desvia aí, só quer saber só do dia a dia, da correria e tal, e etc. O jeito de Deus é que a gente tenha estrutura, que a gente tenha maturidade, que a gente tenha resistência, resiliência, de em qualquer circunstância, na pior ou na melhor, posso todas as coisas. Eu aprendi, eu sei como resolver isso. Quantos já assistiram aquele filme A Vida é Bela? Dá um sinalzinho assim com a mão. Poucos, né? Eu indico para quem não assistiu, assistir. Vou dar um spoiler para vocês, que eu não gosto de spoiler, vou ter que dar um spoiler. É um filme que trata de um pai e um filho na época do nazismo, e que o pai é preso e está no campo de concentração. A gente sabe o que acontece lá, no campo de concentração, pelo menos a gente ouve algumas coisas, mas o filho acaba indo junto, e ele faz para o filho como se aquilo não fosse um campo de concentração. Então ele faz daquilo ali quase um parque de diversão para o filho, entretendo o filho, chamando a atenção do filho e fazendo do pior lugar do mundo, que depois no final do filme, eu não vou falar o final, que é o resumo do filme, mas que para o filho dele, que passou por aquilo, talvez ele diria, para mim foi só um parque de diversão, porque o pai produziu isso. Ele não produziu terror, ele não produziu medo, ele não ficou ali aterrorizando o filho, ao contrário, ele produziu uma brincadeira para passar pelo campo de concentração nazista. Queridos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele passa por um coração agradecido, agradecido por tudo que recebeu e por aquilo que ainda não recebeu. Deus tem 3 tipos de resposta. Ele sempre responde, sempre. Não existe oração sem resposta. São 3 as respostas de Deus: sim, não e espera. É impossível você não ter recebido uma dessas 3 respostas. Ou Deus já disse não e não é não, ou Deus disse sim, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Ou Ele está dizendo, espera só um pouquinho, espera. Mas significa também que Ele já está operando, que Ele já está fazendo. As chances,
Nas 13 respostas, para quem gosta de matemática, é muito mais a teu favor do que contrário a você. E se ele disser sim e espera, é o sim de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Ele pode dizer não, mas isso também é bom para você, é bom para mim, é bom para nós, porque ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Se a gente entendesse isso, existe outra maneira de interagir com Deus que não seja glorificando pela resposta, adorando pela resposta, agradecendo pela resposta, enaltecendo o nome do Senhor. Saia do seu lugar, vem aqui pela frente. Nós vamos tirar um momento agora de agradecimento por 2023. Querido, segura o som para nós. É o seguinte, nós vamos hoje fazer duas orações. A primeira delas é agora você agradecendo a Deus, especialmente por aquilo que você ainda não recebeu. Mas sabe, com fé no coração, crendo que o Senhor já ouviu, crendo que Ele já está cuidando, crendo que Ele já está fazendo, crendo que Ele já está operando. Vai agradecendo a Deus, vai agradecendo a Deus. Só agradeça por 2023, agradeça pela sua vida, agradeça pela saúde, agradeça pelo que você tem, agradeça pelo que você não tem. Tira um momento agora só de gratidão. As ovelhas também. Tenta buscar aí motivos. Quem sabe, às vezes, você vai lembrar de coisas que aconteceram em 2023 e você ainda não agradeceu a Deus. Sabia que às vezes acontece isso? Recebemos algo que estávamos pedindo, a gente até esquece que recebeu aquilo e a vitória já chegou. Vai agradecendo a Deus. Tira o seu tempo de agradecimento. Quem sabe, nessa época, o ano passado, você estava orando por algo que agora você já tem. O ano passado você estava orando por Deus que Deus já fez na sua vida. Agradeça, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sim, Pai, recebe a gratidão da tua igreja, recebe a gratidão do teu povo, recebe a adoração deste lugar, recebe o louvor deste lugar. Só o Senhor merece, não a outra merece. Tudo que temos e somos, podemos dizer, obedece. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e isso acontece todos os dias, todas as horas. O Senhor nos sustenta o tempo todo, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero, primeiramente, fazer uma oração agora que o seu coração está mais alegre. Nós vamos orar sobre uma unção de alegria neste lugar. Não sei como que está o seu coração, não sei como é que estão as suas emoções, o seu sentimento, mas você precisa de uma oração de alegria, sentir mais alegria nos momentos das dificuldades, sentir mais a presença de Deus, sentir mais a graça de Deus. Saia do seu lugar e venha até uma das obreiras, elas estarão orando por uma unção de alegria, e se surpreenda como você enfrentará as dificuldades nos próximos momentos, ou até mesmo nos momentos bons. Procure uma obreira agora, vai até ela vai ungir a sua vida com unção de alegria. Abençoe com alegria, abençoe com alegria. Nós vamos na festa, os pensamentos. Só um pouquinho aqui, ó. Obreiras, aqui pra mim. Na mente, os pensamentos, isso, os pensamentos, isso aí. Os pensamentos, alinha. Aqui, ó, coloca a mão na festa dele. Em nome de Jesus, vamos conciliar. Você tem que dar um sinal com a sua mão. Pelo que eu percebo, todos estão com a vida em dia com Deus. Qualquer coisa você me procure no final. Coloque a sua mão na posição de receber. Semana que vem, não deixe de convidar alguém para estar aqui conosco. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração.